Olá amigos, continuando o nosso programa de Quarentena Mais Leve, estamos aqui com umas dicas muito legais, muito bacanas, trazidas pela nossa nutricionista, a Tamires. Ela vai dar dicas especiais para todos os públicos, mas com ênfase ao nosso público sênior. Tamires, que dicas que você dá para a gente manter a nossa imunidade alta, ou pelo menos não baixá-la, né? Aliás, tem até um mito sobre isso. Por favor, suas explicações. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer poder conversar um pouco com vocês. Então, com relação à imunidade, funciona da seguinte forma. Nós precisamos dar substrato para o nosso organismo para ele sozinho conseguir agir perante alguma infecção, algum vírus, algum patógeno. Esse substrato vem da onde? Da alimentação. Tanto os micronutrientes quanto os macronutrientes fornecidos de forma, de quantidade adequada, são os responsáveis para a manutenção da nossa imunidade. Mas quais alimentos a gente deve usar agora nesse momento, inclusive que a gente está com um estresse um pouco maior por conta dessa atipicidade desse movimento da quarentena? O que você tem de dica prática para nós? Então, primeiro a gente pode começar falando sobre o consumo de proteína. A proteína é fundamental para a manutenção da nossa imunidade. É o principal fator de crescimento dos nossos anticorpos. Pensando em proteína, temos proteínas de origem animal, temos proteína de origem vegetal. Pensando em proteína de origem animal, nessa população mais sênior que nós estamos conversando hoje, nós sabemos que nessa faixa etária é comum o pessoal diminuir um pouco o consumo da proteína. Por quê? É normal às vezes estar sozinho em casa, ou porque agora é obrigado a estar sozinho em casa, tem um pouco de preguiça de preparar sua refeição, questão de mastigação. A carne é mais difícil a mastigação. Às vezes esse pessoal tem algum problema de prótese dentária, tem algum problema relacionado com isso, que faz com que diminua a frequência, a qualidade da alimentação e faz com que esse consumo de proteína de origem animal acabe sendo reduzido. Mas em contrapartida, hoje a gente sabe de muitos outros produtos que são boas fontes de proteína. Por exemplo, o feijão, as leguminosas, lentilha, castanhas, tudo isso é fonte de proteína. Leite, todos os derivados, o iogurte, os queijos também são fonte de proteína. Nós temos uma série de produtos hoje fortificados já com proteína. Então, para essa população, uma dica fácil, uma dica simples é tentar inserir uma fonte de proteína em toda a refeição. Pensando assim, parece ser muito difícil, mas se a gente pensar num cardápio prático, acaba que não é tão complicado. Por exemplo, no café da manhã, a gente pode fazer um pão com ovo, aí a gente já bateu uma fonte de proteína no café da manhã. No lanche da manhã, podemos fazer uma vitamina. Esse leite é sua fonte de proteína. No almoço, uma porção de carne, uma porção de feijão, 2 fontes de proteína. Lanche da tarde, uma fatia de pão, um pedaço de queijo. No jantar, uma sopa com uma fonte de carne ali também. Então, desse modo, a gente consegue fechar um aporte bom de proteína durante o teu dia. Que interessante, né? A gente sempre pensa em proteína, o nosso cérebro já está, né, pelo menos com esse preconceito, vamos dizer assim, de pensar em proteína animal. Mas você dividiu aí 50% com a proteína vegetal, que é uma excelente fonte de proteína, né? E eu achei muito interessante você falar sobre essas questões aí da preguiça, às vezes, né, ou até dificuldades de mastigação para o nosso público mais sênior, né, e com dicas práticas, né? E como é que ficam as vitaminas? Com relação às vitaminas, primeiro, uma vitamina super comum. Quem nunca teve gripe vai tomar vitamina C para evitar ter essa gripe. Então, uma das vitaminas muito em alta hoje, com relação à imunidade, é a vitamina C. E nós encontramos essa vitamina C nas frutas cítricas, é a laranja, agora é época de mimosa, de mexerica, então a gente consegue colocar essas frutas durante o dia. O ideal são 3 porções de fruta durante o dia e frutas variadas. Então não é legal você pegar, por exemplo, uma melancia, consumir na segunda, na terça e na quarta. Então varie a porção da fruta. Outras vitaminas importantes que também hoje está super em alta é a vitamina D. Nós aqui estamos gravando em Curitiba e aqui nós não temos assim uma disponibilidade de sol todo dia. E a principal fonte de absorção de vitamina D é via exposição solar. A nossa pele em contato com os raios UV vai acontecer uma série de transformações lá no nosso organismo que vai fazer a gente absorver essa vitamina D. Porém, pensando na nossa população mais sênior, é comum esse pessoal, às vezes não sai tanto de casa, agora também não pode sair tanto de casa e acaba que a absorção é diminuída. Outra coisa também, a pele às vezes é mais sensível, é machucada, então o pessoal sai de casa, só que sai todo coberto e a gente não consegue fazer essa exposição de sol na pele. Uma dica então,
Claro, alguns pacientes não vão conseguir sair. Hoje está muito complicado essa questão da sociabilidade, mas a dica é, ali no quintal, 10 a 15 minutos, no máximo 30 minutos de sol, das 10 horas até as 10h30, pegando o braço, pegando o tronco, pegando a perna, a gente já consegue uma boa porção de vitamina D durante o dia. Puxa, que interessante. Eu estou aprendendo aqui nesse momento que não adianta sair para caminhar no sol vestido, né? Que legal. Então parte do braço, do tronco e das pernas expostas de 15 a 20 minutos, no máximo 30, né? Isso Como você mesmo. falou. E porque a ingestão de vitamina D, ela não é tão fácil, né? Exatamente. Os alimentos que são fonte de vitamina D, normalmente não são os alimentos que são comuns do nosso dia a dia. Então, aonde tem vitamina D? Óleo de fígado de bacalhau, nos peixes do tipo atum, do tipo sardinha, do tipo salmão, e em alguns cogumelos. Então, não é comum essa alimentação no nosso dia a dia. Tamires, eu tenho uma pergunta para você. Está todo mundo falando dos 4 pilares para se manter a imunidade normal ou forte, a imunidade, né? Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar e tentar diminuir o estresse. Exatamente. Você tem alguma dica de alimentação que possa fazer com que a gente possa dormir melhor ou diminuir o nosso estresse? Hoje, nessa história de home office, de ficar em casa, a gente está com uma rotina bem bagunçada. O pessoal acaba indo dormir mais tarde porque está acordando mais tarde, porque eu não vou precisar ir para a empresa, então não preciso acordar tão cedo para ter aquele tempo de trânsito de casa até a empresa. Então o pessoal está com um horário bem desregulado. Para a gente tentar melhorar essa qualidade de sono, tem algumas regras que são bem interessantes. Por exemplo, deu 6 horas da tarde, evitar as bebidas estimulantes que tenham cafeína, tipo café, refrigerante, chá mate, chá verde, chá preto. Evitar ficar de frente a todas essas notícias ruins que estão aparecendo hoje. E alguns alimentos, eles tendem a diminuir a ansiedade e, por conta disso, acabam melhorando a qualidade de sono. Então, quais são esses alimentos? Banana é interessante, o cacau é interessante, então para o pessoal que gosta de doce antes de dormir, às vezes pegar uma banana, colocar um pouquinho de cacau por cima, é um doce antes de dormir, é legal. Aveia pode ser colocada numa fruta, pode ser colocada em um mingau. Uma banana também, esquentar no micro-ondas, colocar um pouco de canela, é uma opção legal. Então existem alguns alimentos que tendem a diminuir essa ansiedade, que tendem a te deixar mais calmo e vão ajudar na sua noite de sono. Que bom! Muito obrigado, Tamires, pela sua entrevista. Eu aprendi dicas práticas e bem boas, bem simples, né, para que a gente possa ter os nossos 4 pilares fortalecidos, né? E um deles é a alimentação saudável, também com o sono em dia, né? Você nos ajudou bastante. Muito grato. Obrigada.